Ele é um servo de Deus, assim, uma pessoa muito abençoada, né? Já trabalhou também com moradores de rua em Recife, em São Paulo, ele já fez missão, então a gente tem, graças a Deus, um time muito voltado à nossa missão, da ansiedade à paz. Então eu vou tratar um pouquinho disso quando a gente falar das redes sociais, mas o povo hoje em dia tá ansioso, né? Todos nós temos o risco de estarmos ansiosos em algum momento, e as redes sociais acabam trazendo muito disso de ansiedade, né? Então, essa nova cultura de shorts e reels, né? Que 10 anos atrás você tinha um foco maior em vídeos mais longos, que tinha até um perfil mais TVC, né? Então, quando você vê TV, por exemplo, ou um anúncio, né? Você acaba tendo esse tempo de desenvolvimento, uma história, o clímax da história e a conclusão. Né, hoje em dia não, você tem que capturar a atenção das pessoas nos primeiros 5 segundos, né? Isso tudo traz muita ansiedade. Então, como que a gente consegue eliminar todo esse ruído que está ao nosso redor e poder estar em paz, né? E estar com a paz de Cristo, porque estamos ouvindo a palavra, estamos rezando, estamos nos conectando com Ele e usando a tecnologia para isso acontecer. Temos também vários testemunhos de pessoas falando que é o melhor aplicativo do telefone. Eu estou trazendo os testemunhos mais para trazer essa parte de impacto, tá, pessoal? O que a gente consegue com a nossa voz hoje nas redes sociais, ou até vocês, por exemplo, cara, estou no grupo de WhatsApp da família, estou no grupo de oração. O que vocês conseguem, né, o que a gente consegue usar da nossa voz para, de fato, trazer um impacto positivo. E o tempo das pessoas acaba sendo o nosso recurso mais precioso. Né, assim, tá todo mundo disputando por tempo. O algoritmo é uma disputa por tempo, né? Os aplicativos disputam por tempo. Desafio vocês a olharem a tela do celular de vocês agora, desde quando a gente começou a palestra, menos de 10 minutos atrás. Quantos pushes de aplicativos não tem? Assim, duvido que alguém da sala, assim, não consigo ver vocês, mas levante a mão quem não tem um push de um aplicativo, duvido. Por quê? Porque eles estão disputando pelo tempo de vocês. É uma oferta, o iFood, é o banco, o Nubank está com uma oferta, o iFood está com uma oferta, está cada um querendo disputar pelo tempo de vocês e atenção. Então, assim, a gente nesse barulho todo, né, a gente quer trazer as pessoas, não, vai ficar tempo no seu celular? Não fique tempo em oração, né? Então, esse a provocação aqui. E no Brasil, a gente tem mais de 50 milhões de orações concluídas. A gente bateu já 5 milhões de downloads e a gente conseguiu por 2 anos consecutivos, graças a Deus, o primeiro lugar na App Store e no Google Play durante a quarta-feira de cinzas. E, pessoal, pensa assim, o time Brasil é um time pequenininho, é um squad, a gente não tem a verba de marketing, a gente tem pouquinho, não tem nada comparado com o iFood, nada comparado com o Zé Delivery, nada comparado com aplicativos de bebida ou namoro, enfim, ou redes sociais, mas a gente conseguiu, durante esse tempo, que é tempo de carnaval, passar todos esses aplicativos e ficar por quase 3 dias no primeiro lugar, tanto de App Store quanto Google Play, por 2 anos consecutivos já. Um pouco das vozes do Halo no Brasil, né? Então a gente trouxe um pessoal muito querido, assim, de fato, assim, até uma história para contar para vocês, mas a gente entra em oração toda vez quando a gente começa as nossas reuniões, a gente tem a nossa weekly do time Brasil, onde a gente conversa todo mundo junto, então pessoal de áudio, conteúdo, marketing, influenciadores, relacionamento e tal, parceria, paróquias, B2B, a gente entra todo mundo e a gente entra em oração, né? A gente fala, vamos começar a semana do jeito certo. E quando a gente quer se aproximar de alguém para começar uma parceria, a gente sempre ora e coloca, né, o nome dessa pessoa nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, se for para acontecer, que essa porta se abra, se não for, que o Senhor feche. E óbvio que eu não vou citar nomes, mas a gente tem 6 portas que se fecharam assim do nada, parcerias que estavam para acontecer, e a gente colocou em oração. E aí, por exemplo, uma delas é um padre que a gente ia ter uma reunião com ele às, assim, 9 da noite, um horário bem... é o horário que ele podia, né? A gente, tudo bem, vamos, né? O tempo que o padre tem, a gente respeita, vamos participar e nós nos colocamos disponíveis. E a gente esperou 30 minutos, 1 hora, e nada dele aparecer. Sumiu, e a gente lá esperando ele para ter a reunião. E do nada, ele não respondia mais a gente e tudo mais. Depois de 4, 5 meses, o nome dele começou a aparecer em diversos escândalos.
E assim, a gente falou, nossa, foi um livramento mesmo do Senhor, né? Porque a gente ia, né? A gente entra em contato com essas pessoas porque eles têm fruto de oração e frutos da vida, da caminhada católica, da família deles, ou né, assim, na história deles, e cada um deles com esses frutos, e a gente vê que é uma missão, né? Então a gente vê, por exemplo, a Taeme ensina as crianças dela, né, a rezar, né? O Michel Teló, ele canta na paróquia dele, né? A família dele é uma família que teme ao Senhor, né? A gente vê os frutos, né? Deia e Tiba, sem contar, né? Poxa, o padre Reginaldo Manzotti, o padre Cristian Shankar, o padre Marlon, muito querido, Casa Ré com a família dele, o professor Felipe Aquino. Então, assim, a gente sempre coloca em oração, a gente prefere ter parceiros, menos parceiros, mas parceiros que são, de fato, voltados à missão. Então, essas são as vozes do Halo no Brasil. Um pouco das vozes do Halo em inglês, né? A gente tem a mesma perspectiva. Então, o Jonathan Rumi, né? Que é o Jesus da série Os Escolhidos, The Chosen. A irmã Miriam, o Mark Wahlberg, o padre Mike Schmitz, que ele é o anfitrião do podcast católico mais popular do mundo, e o Bishop Barron, que ele fundou o World on Fire, que é uma missão incrível também. Jeff Cavins, que também, ele é teólogo hoje em dia, né, ele é escritor, apresentador, mas ele vem de um histórico ele era pastor antes, né, e ele teve esse momento de descoberta, aprofundamento na Igreja Católica, que é muito interessante, e é um aplicativo autenticamente católico, então existe um conselho consultivo de fé no Halo dos Estados Unidos que aprova os conteúdos que nós estamos postando, né, então um dos pontos que a gente sempre trouxe aqui no Brasil também, essa parte de autoridade, né? Então, o conteúdo que a gente está postando é um conteúdo que pode ser confiado, que está de acordo com a igreja, né? Tem um conselho consultivo. E a gente, enfim, falam sobre nós, né? Esses são um pouco das mídias mundiais que falam sobre a gente, mas aqui no Brasil a gente também, graças a Deus, teve uma boa repercussão em alguns momentos específicos e eu vou trazer um pouco disso. E agora eu trago, né, a provocação aqui que o Clinton trouxe, que eu acho extremamente relevante para o nosso tempo e para a responsabilidade de cada um de nós também, que é o digital, né? As telas como um novo campo missionário. Ele até trouxe a referência que eu gostei muito, né? Mas na chamada que ele compartilhou com vocês via WhatsApp, mas do Venerável Fulton Sheen. Né? Então, antes, ele via a TV e o rádio como campo missionário, e através deles atingiu milhões de pessoas, né? Evangelizou milhões de pessoas, né? É bem engraçado que hoje em dia a gente fala tanto em podcast, né? E podcast nada mais é do que o rádio completamente repaginado aí para os dias de hoje, né? Mas super interessante. Antes de começar, pessoal, estão conseguindo ouvir? Tá tudo certinho? Alguma dúvida, algum ponto? Clinton, estão por aí? Ah, amém, eu posso falar agora. Uau, amém. Eu só não quero passar muito tempo, mas testemunho a gente não pode deixar passar, né? Quando a glória do Senhor se manifesta na nossa vida. Eu, eu me formei em biologia, né? E eu fiz pós também no campo científico, e eu não acreditava no Senhor, não acreditava em Deus. E, ou se eu acreditava, era assim, aquela pontinha bem longe, né? Eu pensava assim, se alguém faz uma oração, é como se fosse uma fila de bilhões de pessoas com um ticket lá em cima para em algum momento ser atendido, assim. Mas não que Deus fosse um Deus presente e particular, assim, caminhando com cada um de nós. E eu vou encurtar, mas sem querer encurtar essa história, mas quando eu tinha 22 anos, e assim, cientista, bióloga, queria me ver como, né, assim, eu queria ou achar a cura do câncer, ou, sei lá, eu queria trabalhar em Pfizer, AstraZeneca, sabe? Fazer alguma coisa muito grande farmacêutica, assim, clonar, né? Na época era. Isso vai denunciar um pouquinho a minha idade, né? Mas era na época que clonavam a Dolly, a ovelhinha. Eu pensava, nossa, eu vou clonar, né? Eu vou fazer. Clonei cebola, tá? Na faculdade, o que é ótimo. Clonei células de cebola, mas não clonei nenhum animal vivo. E aí eu fui acometida por, assim, comecei a sentir dores no pescoço e tudo mais.
e eu tive 5 tumores. Isso eu não contei para ti, Clinton, mas tem um filme nos Estados Unidos, Show Me Your Glory, foi lançado nesse ano, e ele conta testemunho de encontro com o senhor, assim, de encontros que pessoas tiveram, né, assim, pode ser tanto miraculoso, quanto o senhor as encontrando em momento de dor mesmo, mas como ele trouxe conforto nesse momento. E o meu testemunho tá nesse filme. Então, eu trabalhava na época na Philips, era assistente de sustentabilidade, eu estava indo lá todo dia no trabalho, né, assim, basicamente, que triste, né, eu vou basicamente pagar minhas contas, né, o médico tinha dito que não tinha muita saída, né, fez exame, viu que eram 5 tumores, com, enfim, no Doppler colorido deu para ver que eles, né, tinham, enfim, estavam sendo nutridos, veias, etc, tipo, bem sério, e aí, nesse momento de dor, eu tinha uma colega minha que toda sexta-feira ela estava muito feliz. E qualquer lugar que ela falasse que ela estava indo, eu ia aí também. Eu falei, né, assim, onde você vai toda sexta-feira? Ela falou, vou na igreja. E aí, eu fui um dia com ela. E ninguém tinha me falado o que era, né, aquele lugar, mas era uma igreja pentecostal. O primeiro dia que eu fui na igreja, eu me coloquei assim de joelho, eu senti a presença do Senhor bem forte. E o Senhor, se o Senhor de fato é Deus da minha vida, perdão por tudo que eu falei da tua cruz, Senhor Jesus. Mas onde os médicos colocaram ponto final, por favor, coloque uma vírgula e escreva uma história nova. E nisso, veio uma pessoa, começou a tocar no meu pescoço. Eu sentia como se os anjos do Senhor estivessem cortando o que era ruim, sabe? E aí, no final, eu cheguei até essa pessoa, né, no final do culto, depois de 3 horas, né, e no pastor, eu perguntei por que ela estava, né, tocando no meu pescoço. E ela perguntou no passado, você tinha alguma doença no seu pescoço? Eu falei, eu tinha. E ela falou, você pode agora agradecer, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus te tocou e você está curado. Eu fui fazer o exame. Eu paguei, porque eu estava fazendo na Santa Casa, ia demorar 6 meses mais se eu quisesse fazer de novo lá. Então eu falei, não, eu vou pagar um médico particular, eu vou fazer esse exame. Fui nesse médico. E ele, você disse que você tinha 5 tumores. Eu falei, sim. Aí ele falou, não tem nem cicatriz. Glória a Deus, isso faz 15 anos. Então, 15 anos atrás eu tinha um prognóstico de 6 meses de vida. E o meu marido, ele era, assim, do mundo secular, ele era diretor de marketing, ele é americano, né, de Chicago Bulls, etc. Trabalhava com essas empresas grandes de esportes. E ele tinha uma Mercedes, ele foi dar carona para uma pessoa, para um rapaz bem vestido, que pediu uma carona, cidade grande, Chicago e tal. E ele foi esfaqueado. O rapaz virou, tinha uma faca, né, escondida assim na perna, né, embaixo da calça, começou a esfaquear ele. E o meu marido, né, lutou com ele, revidou, conseguiu lançar o rapaz para fora do carro, mas ele tinha sido completamente esfaqueado, no braço, na perna, perdendo muito sangue. Então ele se dirigiu, né, literalmente dirigiu o carro dele até o hospital e ele comentou assim, Senhor Jesus, se o Senhor existe mesmo, por favor, me salva e eu dedico a minha vida para o Senhor. Então, tanto meu marido e eu, a gente teve uma história assim de vida ou morte, que ou o Senhor Jesus Cristo ou nada. E o dele também faz quase 15 anos, faz uns 13 anos que isso aconteceu. E eu estava em missão na Indonésia, a gente se conheceu, foi um casamento assim, também bem assim, pedimos confirmação para o Senhor, a gente se casou, na Indonésia, então 15 mil quilômetros daqui, a Indonésia fica lá em cima da Austrália, para quem não tem essa, né, o conhecimento geográfico, enfim, e é o maior país muçulmano do mundo. E aí a gente voltou para o Brasil, passamos uns anos no Brasil, vou passar bem assim, 5 anos, pulando 5 anos de testemunho para frente, a gente estava orando para o Senhor me colocar num lugar onde, de fato, os talentos que ele ensinou no mundo corporativo fossem aplicados para a glória dele. E a gente se comprometeu a 7 dias de oração, e no 7º dia eu recebi uma ligação do Halo para entrevista. E eu queria um lugar que tivesse oração, né, que permitisse, né, que
Porque assim, em casa a gente está orando toda hora, a gente fala de Jesus toda hora, com as crianças também, as crianças são missionárias, a gente tem obra na Cracolândia, eles vão com a gente. E aí, no 7º dia de oração, eu recebo a ligação de Halo. E aí, quando eles marcaram a entrevista, o meu pequenininho, o Davi, ele tava com 39 de febre, eu tive que cancelar. Eu falei, gente, eu vou cancelar a primeira entrevista com eles, nunca mais vão entrar em contato comigo, né? E aí eu entro em contato com eles, falo isso, e a recrutadora entra em contato comigo, ela diz, fique em paz, porque o grupo de samaritanos de Halo, que é um grupo de funcionários, que entra em oração, eles estão orando já por você, pela sua família, estão rezando pelo seu filho, e a gente remarca para quando ele estiver melhor. Isso já, né, assim, tomou meu coração. E aí, depois de um par de anos de Halo, a gente viu muito testemunho da vida católica, tanto dos parceiros com quem eu conversava aqui todo dia, e entrava em oração com eles, e alguns se tornaram queridos amigos, irmãos, assim, até o próprio Padre Marlon, eu considero assim como família mesmo, não só família em Cristo, mas família, é como se eu conhecesse há tanto tempo, e aí eu vendo o testemunho de tantas pessoas incríveis e tementes ao Senhor, a gente começou a ver os frutos da caminhada católica, e que o Senhor estava chamando a gente para águas profundas, para águas mais profundas que existem no catolicismo, na Igreja Católica. E aí o meu marido, né, ele falou assim, que a gente tem, né, a gente fez uma escola missionária, né, a gente está com quase 500 mil seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa página do Facebook. E aí ele falou assim, não, mas se for para isso acontecer, o Scott Hahn vai ligar pra gente. Eu falei, nossa, que pedido, né? Scott Hahn, para quem não sabe, ele era pastor, foi por mais de 10 anos, e ele, né, e estudando apologética, eu escutei um barulho aqui, tá tudo certo, pessoal? Continua me ouvindo? Ah, tá, perfeito. Então, tá no final do testemunho, tá, pessoal? E aí o Scott Hahn, ele era pastor, e estudava apologética, e quanto mais ele estudava, mais ele via a beleza da Igreja Católica. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. E a gente ganhou o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, né, o Rome Sweet Home. Aí eu falei, será que isso vai acontecer? Então, resumo, tá, pessoal? O Joshua contou essa história para um padre amigo nosso, bem amigo nosso, que tem caminhado conosco. E, e ele contou essa história com alguém que trabalhou com o Scott Hahn. E essa pessoa comentou com ele. Isso foi numa quarta-feira, passou quinta, sexta, no sábado à noite, o celular do Joshua toca, e aí escrito lá, sabe quando não é o teu contato, mas quando, por exemplo, uma empresa te liga e aparece o nome da empresa? A mesma coisa aconteceu com o contato dele. Tava tocando o celular e apareceu o Dr. Scott Hahn. Falei, Joshua, ele tá ligando, ele tá ligando, ele tá ligando. Ele atende o celular. A gente estava na casa de um casal de amigos nossos, a gente foi lá, na verdade, até para orar com eles. A gente vai para a parte de fora da casa deles, a gente se ajoelha, ele reza com a gente, ele falou que ele sentiu uma unção muito forte para ligar para a gente, e ele não entendia o porquê, e a gente explicou para ele que foi uma resposta de oração. Eu até dizer conversão, mas o nosso coração sempre foi para Cristo, então foi de fato um aprofundamento, né, uma volta a Roma. E, e aí ele rezou por nós e ele falou assim, mas vocês, por favor, também rezem por mim, pela minha esposa, pela nossa escola. Eu falei, gente, que humildade, né? Tanta, que beleza, né? Assim, a gente vê essa humildade, é uma beleza muito, é algo incrível, assim, que tocou muito o nosso coração. Então agora os nossos meninos, até semana passada foi o primeiro dia da Faith Formation, que é a formação de fé aqui na paróquia que a gente frequenta. Meu marido também já começou a formação de fé, o CIA. Eu não sei como que é o nome em português, mas é toda essa parte de fazer a volta dele a Roma. Então a gente... E eu, na verdade, só precisei da confirmação, porque eu fiz a primeira comunhão quando eu tinha 11 anos, então eu tô já, glória a Deus, a gente... Foi assim que o Senhor usou o Hallow para nos trazer de volta à Igreja Católica. E uma caminhada mais profunda com ele. Acho que muito entendimento que a gente tem por não ter estado na Igreja Católica, mas
visto, né, o agir de Deus por 15 anos, a gente consegue entender agora com uma riqueza tremenda, assim, né, tanto assim, Maria, os santos, agora São Miguel, que a gente está na quaresma de São Miguel, a gente vê tudo com uma preciosidade tão, né, a gente vê a diferença do Cronos e do Kairos, então tá sendo muito, 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 muito rico, e esse é o nosso testemunho. Eu falei também no Santo Flow, se vocês quiserem ver o episódio completo, tá por lá, pessoal. E obrigada pelo tempo de vocês e pelo carinho, por permitir que eu compartilhe o testemunho. Mas é até legal vocês verem essa parte do Halo, né? A minha vida, do meu esposo e dos meus filhos foi completamente tocada pelo testemunho que a gente vê lá dentro, né? Então, não digo nem pelo aplicativo em si e pelo que vocês veem nas redes sociais, eu digo dentro da empresa, né? E o que isso tocou na nossa vida. Então, iniciando esse momento, nós já rezamos, mas pedimos ao Espírito Santo que nos guie, ouvir o que ele quer nos dizer sobre como formar cristãos nesse tempo em que tudo muda tão rápido, menos a sede por Deus. E hoje a igreja oferece o seu ensino social para responder a outra revolução industrial e às inovações no campo da inteligência artificial que desafiam a dignidade humana, a justiça e o trabalho. Né, então, o Santo Papa, né, compartilhando essa frase, ele trouxe a gente ao que o Venerável Futoxin trouxe lá atrás. Então, se antes era um campo de rádio e TV, hoje é um campo de digital, de inteligência artificial, e como que a gente faz para, ao mesmo tempo que esses meios desafiam a dignidade humana, justiça e trabalho, como que a gente faz para, na verdade, trazer glória a Deus, uma maior glória a Deus nesses campos, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Né, e ele vê claramente, a gente está numa nova revolução. E como discípulos, a gente precisa responder não com medo, mas com fé, criatividade e coragem. Né? Assim, eu queria até trazer essa pergunta para vocês, mas como formar cristãos num mundo onde, para muitos jovens, as redes sociais ensinam mais do que o catecismo? E até outra pergunta, voltando a pergunta que eu dei para o Clinton, para compartilhar com vocês, mas quando a gente fala da parábola dos talentos, em Mateus 25, a gente vê um servo que recebeu os talentos e por medo, né, ele não multiplicou, mas ele só os guardou, quando a gente vê outros que destemidos acabaram aplicando e multiplicando. Então, qual é o talento que o Senhor te colocou na mão, né? Qual que quais são esses talentos que ele te confiou para nesse tempo onde tudo se multiplica via algoritmos, etc., a gente pode alcançar mais pessoas e, de fato, trazê-las para o braço do Pai, trazê-las de volta à igreja. E é um novo continente digital, né? O Papa Francisco já dizia, né? E a missão evangelizadora no Brasil hoje precisa ir onde o povo está, e o povo está na tela. O Brasil digital é imenso, é exposto, não é regulado. O Brasil está entre os 5 países que mais usam as redes sociais no mundo e cada brasileiro passa mais de 3 horas e 40 por dia em redes sociais. A geração Z e a Alfa estão crescendo no TikTok, no YouTube e no Instagram. Muitas vezes sem filtro espiritual ou moral. Muitas vezes o filtro é criado pelas pessoas que eles estão seguindo, que muitas vezes a gente sabe que não tem a ver com os valores que a gente quer cultivar em casa, não tem a ver com valores católicos, não tem a ver com a vida que a gente quer que os nossos filhos sigam. E nesse novo continente, os algoritmos e os influenciadores são os novos formadores de opinião, né, como exemplos reais, né, os influenciadores vendem uma visão de sucesso baseada em luxo, em rapidez, ostentação, uma pornografia disfarçada, hedonismo, então o que importa é o meu e o meu, né, meu prazer, não importa, e os criadores que naturalizam o uso de drogas, valorização da família e a sexualização precoce. Adolescentes aprendendo que a vida adulta é com pessoas que nunca viveram a verdade do amor, do trabalho e da fé. Muito engraçado que a gente fez esses charts 3 meses atrás, né? E agora a gente vê tudo que está acontecendo com relação à adultização nas redes, né? Então, isso é algo que, de fato, existe e está sendo visto. Né? A gente vê, por exemplo, a parte de bets e o vício, né? Então, o Brasil foi invadido por essas plataformas de apostas online. E eu não sei se vocês sabem, mas os influenciadores de bets, eles ganham pelo que a pessoa perde. É um percentual de até 90% do que a pessoa perde. Então, ele já traz a pessoa com a intenção de fazer ela perder. O que é muito triste, porque a gente vê tudo que tem tido de consequência nas famílias, né? E a gente chama isso de um campo legalizado.
Então, os influenciadores pagam promovem apostas entre jovens, uma linguagem informal, parecendo que é super bacana, super cool. Tem banco que está dando push de fezinha e etc. E com essas falsas promessas de riqueza. E aí a gente vê jovens aos 16 anos já endividados, relações familiares afetadas e a normalização dos riscos, ganância e da dependência. E no Brasil a gente vê que mais de 40% dos jovens entre 18 e 24 anos já testaram apostas online do Brasil. Perigosíssimo. E até os sinais, assim, a arte, a parte visual das bets, né, toda essa parte de flashing, né, o visual é muito appealing, é muito atrativo, é muito colorido, então faz a pessoa, né, enfim, acaba promovendo esse mais assim, eu quero mais, eu perdi agora, mas eu vou de novo e tudo mais, né. E streaming, futebol, né, os clubes estão sendo patrocinados por bets, né, acabou popularizando, acabou trazendo isso como algo bacana, como algo cool, é um entretenimento aceitável. Então, se antes o vício do jogo era escondido, hoje ele tem canal no YouTube, código de cupom e jingle com dancinha no TikTok. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Há um caminho, a tecnologia também pode ser usada para o bem, para formar, curar e evangelizar. E é disso que a gente vai falar agora. A gente teve o desafio esse ano, quarta-feira de cinzas, carnaval de 2025. A gente teve a chance de fazer algo diferente. Uma parceria com o Santuário Cristo Redentor, logo após carnaval, no Rio de Janeiro. Né, assim, o desfile do Rio foi até terça-noite. Quarta de manhã, o que, que a gente faria? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o vídeo do que a gente decidiu fazer. Com os talentos que nos foram dados, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui de novo, pessoal. Como é que eu tiro assim? Com os talentos que nos foram dados, então a gente decidiu passar uma mensagem de vinde a mim, todos que estão cansados ou aflitos, e eu vos aliviarei. Os braços do nosso Senhor, do Cristo que é Redentor, aberto a todos aqueles que saem apertados aí do carnaval. Né? E é claro, a gente gostaria muito que todos estivessem no aplicativo rezando com a gente a quaresma, mas uma pessoa que foi resgatada por ter visto essa mensagem já justifica bem o que a gente fez, né? Então o bem ele também viraliza quando ele é bonito, profundo e acessível. As ações que a gente fez com o Cristo Redentor durante a quaresma, pensando em 15 dias antes e 15 dias depois da quarta-feira de cinzas, a gente atingiu 100 milhões de pessoas, então metade do Brasil acabou vendo, apareceu em mais de 7 noticiários de TV, e apareceu em 39 meios de comunicação, inclusive, de uma forma super bonita, em canais de fofoca, acredita isso? A gente sempre fez pensando, né, a gente vai atingir os canais católicos, as redes de massa, inclusive os canais onde espalham notícias que não são construtivas, acabaram falando sobre a nossa ação do Cristo, para um público que está acostumado a ver coisas que não nos traz a vida eterna. A gente acredita que essa é uma sementinha super rica para a gente estar num ambiente onde a gente não estaria, caso não fosse, caso a gente não tivesse utilizado os talentos que nos foram dados para algo tão grandioso assim, mais voltado a Cristo. Então, essa estratégia de discipulado digital, né, o modelo Halo, a gente mapeia as personas e as suas dores, né, então não só o católico, mas quem está fora da igreja também, mas o público católico responde por 75% aí das nossas personas. Ter parceiros missionários digitais estratégicos, então não chamamos de influenciadores, mas são parceiros missionários digitais, porque eles também vivem isso no dia a dia deles. E a gente cria esses conteúdos que formam, tocam e convertem. Né, então, um pouquinho das personas, né, a gente tem o jovem ansioso, a mãe sobrecarregada, o católico afastado, o catequista ou líder, e o adicto a redes / conteúdos. Cada um deles a gente mapeia quais são as dores que eles têm
e quais são as oportunidades de discipulado, que se traduzem a conteúdos, se traduzem a mensagens, se traduzem a vídeos, se traduzem a forma como a gente usa muitas vezes até anúncios pagos para poder alcançar, se traduz na mensagem principal aí que a gente espalha. E conhecer a dor é o começo do apostolado. Né, a parte que a gente trouxe para vocês de ter parceiros missionários digitais estratégicos, então a gente tem desde Tiago Brado, Casa Ré, que falam com um público que é bem mais, né, assim, conhecedor da fé católica, que muitas vezes, assim, 80% do público deles acaba sendo católico, e a gente tem influenciadores, né, a Deia também, a Tiba também, mas a gente tem influenciadores como o Padre Patrick, que falam muito com pessoas que estão fora da igreja, e que acabam tendo muitas vezes o primeiro contato com a igreja, acabam indo por primeira vez, ou rezando uma primeira vez porque tiveram contato com ele, influenciadores como ele. Né, os conteúdos que formam, tocam e convertem, então, né, esse conteúdo que a gente fez super bonito sobre a Eucaristia, o conteúdo que a gente fez sobre, para homenagear o Papa Francisco, foi um conteúdo muito delicado, né, aqui um pouquinho do que a gente fez de São Miguel Arcanjo, esse que está escrito Jesus aqui é uma oração em inglês, que é super bonita, com imagens da natureza, e esses conteúdos acabam viralizando, mas trazendo belo, onde a gente acaba competindo com os algoritmos, com a atenção das pessoas, mas trazendo algo que leva elas para a vida eterna, porque o tempo das pessoas é um só. Se a gente não está lá nas redes fazendo o nosso papel, outra marca, outra mensagem vai fazer, e muitas vezes não são marcas ou mensagens que vão trazer as pessoas para Deus. Então, o que você pode fazer a partir de agora, né, assim, qual que é a tua parte de influência? Escolher esse território, falar com essa clareza e beleza e conectar com a vida real, né? Vocês estão aqui no grupo de jovens, então, assim, jovens têm muito poder de influência, né? Qual que é o papel de vocês hoje em dia? Vocês estão no grupo de oração? Vocês estão fazendo alguma obra, por exemplo, fora da igreja também? Ou onde vocês trabalham? Na família de vocês? No grupo do WhatsApp? Com os tios, primos, enfim. O mundo precisa da sua voz, mas mais ainda, a luz de Cristo que brilha através dela. E estamos aqui para ajudar, pessoal. Obrigada pelo tempo. Eu dei uma corridinha no final pela ciência dos 15 minutos, mas eu espero não ter saído muito do tempo que me foi